Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar Paulo Rodrigues, que é engenheiro agrônomo, proprietário da Irriga Center. E nós vamos falar sobre a importância da irrigação no agronegócio. Esse é um tema que eu já queria falar dele há muito tempo, mas chegou a hora. Paulo Rodrigues, prazer enorme receber você aqui no Morada no Campo. Divino, prazer igualmente, assim, a satisfação enorme de falar sobre um assunto tão importante, principalmente nesse período do ano, né? Então, assim, é sempre satisfação aqui apresentar e é um prazer ter sido convidado para o Morada no Campo e, né, participar com você aqui na Morada do Sol. Né, o que eu puder informar aí para os produtores, para os ouvintes, eu vou ter o maior prazer em informar, né, a fim de estabelecer até uma aproximação do produtor rural, porque tem pretensão em irrigar, um dia como funcionam os sistemas de irrigação, como é feito o processo, como que tudo acontece. Que bacana. Vamos começar, Paulo, falando um pouco de você. Quem é o Paulo? Como é que você começou nessa área? Traz aí um pouco da sua história pra gente. Perfeito. Então, eu sou primeiramente técnico agrícola, né? Fiz todo aquele processo de formação em colégio agrícola, né? Em seguida, isso em Brasília, em seguida eu tive o prazer de cursar agronomia, formei agronomia pela UFS de Brasília, né, e assim, hoje a gente está em Rio Verde desde 2011, a empresa foi fundada em 2012, né, na época foi uma oportunidade incrível que a gente teve de iniciar um trabalho, né, através da nossa empresa. A gente vem desenvolvendo projetos aqui ao longo desse período aí em todos os segmentos de irrigação, né. E hoje a empresa atua desde sistemas de irrigação agrícola em geral, né, automatizado, localizado, microaspersão, gotejo, aspersão convencional, e a gente tem também, né, agora o nosso equipamento pivô central. A gente está produzindo hoje um equipamento no mercado que está, assim, surpreendendo as expectativas. Então a gente é uma empresa completa, tanto na elaboração, como na venda, como na execução de projetos. Né, e a cidade acolheu bem o nosso trabalho, é uma cidade promissora nesse sentido, né? E aqui estamos. Bom, falar de irrigação é sempre algo um tanto quanto complexo, porque o produtor rural ele precisa de água. E nós sabemos que a água talvez seja o maior gargalo na agricultura, porque é algo que o produtor ele não tem o controle da chuva, né? A gente costuma brincar dizendo que São Pedro é que tem esse controle. Mas, ao mesmo tempo, ele pode abrir mão da utilização da irrigação. Mas aí entra uma outra questão, uma discussão que é sempre muito debatida, que é a questão do uso da água, né? Muita gente questiona, dizendo que a agricultura gasta água demais e tal. Então, sempre existe essa briga, né? Da necessidade do produtor com as pessoas que acham que o produtor gasta água demais. Vamos começar definindo no que consiste a irrigação. Então, Divino, a irrigação, ela nada mais é do que forma ou método de se aplicar a água na cultura a fim de né, suprir a necessidade hídrica da planta, tanto em períodos chuvosos como em períodos não chuvosos. Até porque a gente tem a precipitação à chuva, que é uma irrigação natural, digamos assim. Né, com a irrigação, a gente leva a água até a planta de forma, né, elaborada, a fim de complementar essa carência que há de precipitação em determinados períodos. Isso é irrigação, tanto em formas nutricionais como a fim de atender a necessidade hídrica. Essa questão de levar a água até onde se precisa dela, ela já é uma questão muito antiga, né? Por exemplo, os romanos já faziam os aquedutos, os próprios incas, os maias, né? Todos eles já tinham as suas formas de levar a água até onde era necessário. Então o homem ele tem feito esse manejo ao longo da história, né?
Não, sim, claro. Inclusive, assim, os pioneiros, historicamente falando, os pioneiros são os persas, na verdade. Ah, é? Eles que começou esse deslocamento de água pelas montanhas, tinha todo um processo. São os pioneiros. Assim, as primeiras informações que a gente tem de sistemas de irrigação na história são os persas. É claro que a gente tem culturas, assim, civilizações que foram tradicionais, por exemplo, os egípcios, né, com deslocamento de água naquela região. Todo mundo que estudou história sabe, o Delta do Nilo. Isso. Né, que eram as terras férteis do Egito. Né, eles tinham um processo aí de canais que foram feitos na época, os romanos, inclusive logo depois. Então, historicamente, é uma coisa assim, utilizada há muito tempo a fim de se garantir a agricultura, né, o sustento, a produção de alimento. Tem os incas, os maias, inclusive no Brasil, o primeiro histórico de irrigação que teve foram nas missões jesuítas, no século XVI. Olha aí. Eles faziam canais né, nas regiões que eles tinham lá, as missões, né, faziam canais, irrigação por canal, né, e plantava em período de seca. Então, é uma coisa assim antiga, embora assim, que a tecnologia aplicada na irrigação que a gente conhece hoje é nova, é recente, é coisa assim de 30, 40 anos atrás, assim, digamos assim, né, 40, 50 anos na verdade, acho que a gente pode considerar os anos 60, os anos 50 e 60 foram responsáveis por haver, assim, grandes transformações, a fim de o pessoal gerar mecanismos, meios de favorecer a irrigação, principalmente nos Estados Unidos. Né, tanto que a nossa referência hoje geralmente vem dos Estados Unidos em termos de irrigação. Ô Paulo, qual que é a importância da irrigação no agronegócio? Olha, a irrigação, ela tem toda a importância. O que acontece? A gente vive numa região, eu falo que a gente vem de irrigação no estado inteiro e conhece as realidades regionais, né? Inclusive até fora daqui a gente tem projetos na Bahia, Mato Grosso. Então, assim, a região sudoeste, essa região que a gente está, realmente, assim, é uma das poucas regiões privilegiadas com um índice pluviométrico maior que as demais. Não vamos dizer maior, mas mais bem distribuído. Rio Verde tem esse privilégio, né? Há ressalvas, acontece anos que tem a chuva corta um pouco mais cedo, né? Mas Rio Verde, realmente, com relação às demais regiões, ela tem um índice pluviométrico muito bom. Né? Uma distribuição pluviométrica muito boa. Só que a irrigação, o que ela pode favorecer no agronegócio? Além de proporcionar para o produtor possíveis safras adicionais, aqui é comum a gente ver o pessoal produzir 2 safras, é tradição, é uma coisa normal. A gente consegue proporcionar para o produtor, além de uma terceira safra, né, e um potencial produtivo maior, a gente consegue também até fazer com que esses produtores nas safras de verão, que são as safras que acontecem no período chuvoso, eles tenham um maior controle climático. Ou seja, ele consegue começar a plantar mais cedo, ele consegue, de repente, em condições de veranico, né, garantir a prestação e garantir a produção. Além do mais, a gente tem históricos aí de produtores, em condições normais, né, ocorreu um acréscimo aí de 15% a 20% na produção da safra de verão, né, soja e milho, safrinha, pelo simples fato dele ter o sistema de irrigação. Além de, como geralmente fazem safras adicionais, você tem um histórico de cultivo maior, você tem um residual, né, de nutrientes, de adubo, né, de fertilizantes, nutrientes maior, e ainda além do mais, a gente consegue também, assim, não ter problemas com falta de chuva. Você elimina, ou seja, você tem a chuva ali na sua mão, certo? Então a importância é enorme, enorme. Paulo, um produtor quer de repente começar a irrigar. Existem alguns procedimentos a serem tomados por esse produtor antes de começar? Sim, claro, tem todos os procedimentos. Então, o primeiro ponto que a gente pode levantar em cima desses procedimentos é a procura do profissional ou empresa ideal, né? O que acontece? A gente faz uma visita no campo, visita a propriedade, faz todas as avaliações necessárias em torno do que a área a ser irrigada proporciona, né, para desenvolvimento de um bom projeto,
né, topografia, relação planetimétrica, energia elétrica, água, principalmente, que é tudo parte da água, né? Sem água a gente não consegue nada, né? E em cima disso a gente desenvolve os projetos, de forma que, de acordo com a disponibilidade de água, a gente pode desenvolver barragens, pode desenvolver tanques, reservatórios pulmônicos, a gente fala tanque seco, né? Reservatório com geomembrana, com manta. A gente tem assim uma versatilidade grande de formas de captação de água e preservação de água, inclusive, né? Até porque não adianta a gente só tirar, como a gente tem que também garantir que se tem uma sustentabilidade naquela retirada. Em seguida, com o projeto elaborado, desenvolvido, o próximo passo para o produtor é procurar, né, a questão da assessoria ambiental. Por quê? Todo o sistema de irrigação, ele necessita da outorga, a chamada outorga de uso da água, que é a licença referente a sistemas de irrigação. Certo. Com o nosso projeto, o projeto em mãos, ele vai procurar uma empresa, hoje a gente tem vários parceiros, né, que prestam esse tipo de trabalho. E em cima disso é feito um planejamento de captação da água, é feito pedido de licença para fazer a retirada da água, porque não é só assim chegar, vou captar a água e vou irrigar, não. Legalmente tem que ter outorga. Inclusive, hoje em dia, com o sistema de web outorga, isso tem facilitado muito, tem sido um pouco mais rápido, né? E aí o que acontece? Tendo a outorga em mãos, a partir daí a gente tem que elaborar o plano financeiro. A compra, né? A aquisição do sistema de irrigação. Certo. Qual que melhor se adapta, se a gente vai utilizar gotejamento, microaspersão, aspersão convencional, carretel autopropelido, pivô central. Então, dentro de cada condição da área, tamanho e disponibilidade de água, a gente consegue direcionar o cliente, o produtor, no caso, a comprar o melhor sistema. Eu creio que uma das dúvidas que as pessoas que não entendem dessa área têm é o seguinte: não se gasta água demais para irrigar, não? Então, Divino, a água, hoje, assim, a água é um tema bastante assim, discutido. A gente sabe disso, é um tema bem discutido e as pessoas têm assim uma certa... Existe até, né, meios de comunicação ou ONGs, né, que trabalham até com essa, como é que fala, restrição, buscando restringir. Só que, por ser um tema discutido, por falta de instrução, inclusive, os sistemas, as empresas que elaboram projetos, eles possuem formas, tecnologias, meios que ajudam a gerir o uso da água, certo? Ajuda o produtor a usar a água de forma consciente. Então, existem pesquisas que comprovam que a partir do momento que você irriga, a parte da água é consumida pela planta e parte da água volta para o lençol freático. Ela é lixiviada, ela vai para o subsolo e volta para as fontes, para as nascentes. É claro que aí entra a questão do uso racional da água. Suponhamos o uso controlado de defensivos, fertilizantes, via irrigação, que é a chamada quimigação, né? A gente tem hoje projetos desenvolvidos a fim de orientar e direcionar o produtor com relação a isso. Existem os sistemas hoje, tecnologia, que trabalha com balanço hídrico. O que é o balanço hídrico? Você pega dados climáticos, faz avaliação de campo, de solo, faz avaliação fisiológica da planta e pega todas essas variáveis climáticas que tem na região e coordena a irrigação de forma precisa, a fim de estabelecer o uso quantitativo da água. Ou seja, você aplica somente o que a planta vai consumir de acordo com cada período fisiológico. Então, quanto a isso, a gente tem hoje tecnologias que garantem o uso da água de forma racional, a fim de não impactar no meio ambiente. E outra coisa, quando você tem projetos de irrigação, além de você melhorar a produtividade, sem precisar de expandir áreas, sem você precisar abrir área. Eu costumo falar para os nossos clientes que é muito mais barato comprar um sistema de irrigação e aumentar a produtividade do que comprar área, abrir área para poder aumentar a produção. Essa é uma outra dúvida em relação ao custo para aquisição desses equipamentos. A irrigação, ela hoje está disponível apenas para os grandes produtores ou não? Os pequenos também, médios, podem ter acesso? Divino, hoje a gente desenvolve projetos de irrigação para áreas assim, de 1 hectare até 200 hectares, 200, 300. Tem projetos hoje que a gente está elaborando para áreas de 1.000 hectares irrigados, não num único equipamento, né? São vários equipamentos que vai compor e formar uma área.
Então, a irrigação ela é acessível hoje desde a agricultura familiar, agricultura de subsistência, até as grandes produções, né, as grandes áreas, digamos assim, os produtores de grande porte. Né? E é claro que todos os produtores têm uma escala importante no processo produtivo. Por exemplo, a gente desenvolve hoje projetos de 5 hectares para produtores que vão trabalhar com engorda, para irrigação de pastejo, que vai engordar o gado, né, a fim de economizar, reduzir o estresse no operacional na propriedade, que mais? Aumentar o potencial, né, de engorda do gado. Então a gente tem um leque, uma gama hoje de opções para produtores em todas as escalas produtivas. Aquele produtor que tem uma área que ela é pobre em água, tem pouca água, não tem rio ou quase não tem córrego, como é que ele vai conseguir essa fonte de água? Então, hoje tem opções, como o poço artesiano, digamos que Paulo, eu tenho uma área, água nascente fraca, mas tem uma nascente, tem uma fonte de água, mesmo que seja minoritária, mas tem. A gente tem hoje alternativas de reservatório, né, a gente está reservando essa água. Tem hoje sistemas de irrigação como gotejamento, irrigação de precisão, digamos assim, né. Hoje o sistema de gotejamento, pra você ter ideia, a gente trabalha com uma empresa que é a pioneira do mercado de irrigação por gotejamento. Eles começaram lá no comecinho, nos anos 50, lá em Israel, né? Tecnologia israelense. Aliás, Israel é um ícone no uso do gotejamento, né? Justamente. Nós trabalhamos hoje com a Netafim, ela é a primeira do mundo, simplesmente. Eles começaram lá nos anos 50, quando chegaram para o povo habitar na região de Israel, viram que não tinha água, mas tinha que produzir alimento. Mas o gotejamento, ele é mais utilizado nas olerícolas ou não, nas grandes culturas também? A gente consegue trabalhar desde o hortifruti, que é, né, as olerícolas, fruticultura, até as culturas regionais temporárias. A gente tem tecnologia para trabalhar com irrigação subterrânea, gotejamento. Você instala a tubulação toda enterrada, né? A gente linka a instalação do gotejamento com o GPS do trator da fazenda. O produtor vai cultivar, ele vai plantar, ele trabalha sempre na região onde não tem mangueira, sempre ali naquele limite para não danificar o equipamento. Então é usado em todos os setores, né? Desde da horticultura de pequena escala até as grandes culturas, né? E hoje é um dos métodos mais eficientes no uso da água. O aproveitamento é praticamente quase 100%, 99% de aproveitamento da água, não se perde, né? Basicamente assim, aplicado diretamente aonde a planta consome, que são nas raízes, as radicelas. Então é a melhor opção hoje para esses casos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ô Paulo, quando o produtor utiliza a irrigação, ele acaba tendo um controle melhor também das pragas e doenças? Sim, claro, isso aí é um fator importante. Por exemplo, quando você trabalha com determinadas culturas que são susceptíveis a doenças fúngicas, principalmente, né, vamos falar de forma comum, né, tomate, uma cultura, solanáceas de forma geral, né, tomate, abóbora, melancia. Às vezes o produtor opta por trabalhar com essas culturas em períodos que não tem chuva, por exemplo, né? Quando você tem a irrigação e você controla, é possível você controlar tanto os horários de aplicação da água a fim de prevenir a entrada de doenças, como também a quantidade, né, de acordo com o clima, para também ter essa prevenção. Inclusive até é feito uma programação da irrigação, irriga e se aplica defensivos em seguida, quando há necessidade, né? E em caso de grandes culturas, por exemplo, a gente consegue também, em período sequeiro, né, com os sistemas de irrigação, fazer também o controle de determinadas doenças e insetos, principalmente via pivô central, via irrigação. Então, o clima hoje está relacionado diretamente, principalmente a doenças, né? Fúngicas, bacterianas, são formadas de acordo com a aclimatação da planta em determinado momento. Quando você tem irrigação, quando você consegue controlar esse procedimento de aplicação da água, e forma de aplicação de água, e horário de aplicação de água, você consegue ter sim um controle preventivo de doenças,
Bom, você já falou um pouco aí da questão do gotejamento, mas vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de sistema de irrigação. Por exemplo, a irrigação localizada. O que é irrigação localizada? Como é que funciona? Então, a irrigação localizada, Divino, é o seguinte: quando você usa esse termo, nada mais é do que a aplicação de água de forma direcionada, né? Ou seja, você trabalha diretamente aplicando nas proximidades da raiz. A gente pode classificar como irrigação localizada o gotejamento, né, que já foi falado, que hoje é um sistema muito eficiente no uso da água, e a microaspersão. Microaspersão, a gente trabalha com aspersores de baixa vazão e curto alcance. É muito utilizado em fruticultura, hortaliças. Você trabalha com um leque de água menor e de forma mais próxima da planta, no cultivo. Então esses são os sistemas mais utilizados na irrigação localizada, né? O gotejamento e a microaspersão. Certo. A aspersão convencional. Então, a aspersão convencional é um termo assim muito amplo, né, em sistemas de irrigação. A gente utiliza mais assim na aspersão convencional o aspersor de impacto, aquele tradicional que todo mundo vê nas propriedades, monta nas hortaliças, o aspersor de impacto. Mesmo assim que a aspersão convencional, a gente pode enquadrar o aspersor de impacto, aquele tradicional, espaçamento 12x12, 18x18, os canhões de impacto, aqueles utilizados em carretéis autopropelido, né? Até mesmo utilizado em tubulações fixas de engate rápido, né? Também são qualificados como aspersão convencional. E também a aspersão convencional, ela se enquadra também em equipamentos de irrigação mecanizado, né? Que a gente usa aspersão em pivô central, usa aspersão em carretel autopropelido, então é um termo muito amplo. Só que a gente utiliza muito nesse processo de aspersão o sistema de irrigação simples, né? Aquele aspersor de impacto, usado muito em pastejo, hortaliças, em geral. A irrigação mecanizada, então, está dentro do conceito da irrigação, da aspersão convencional. Convencional, justamente. A única diferença é que a irrigação mecanizada, né, ela consiste numa forma assim, digamos que, vamos dizer automatizada, ou que ela funciona por si só, através de mecanismos, né, que faz o deslocamento do equipamento na área, né, no caso o carretel autopropelido é uma irrigação mecanizada. O carretel autopropelido ele se move através da propulsão de turbinas, que recebe a água que vem do bombeamento, passa por turbinas, que gira engrenagens, né, que faz com que a mangueira recolha um canhão em movimento. Né? O pivô central, por exemplo, é um sistema eletromecânico, digamos assim. Ele possui motores, né, em todas as torres, né, em todos os vãos, pneus para tração, motores e comandos elétricos que faz o movimento do pivô em círculo, no caso do pivô central, ou em linha reta, no caso do pivô lateral, né, que é o trabalho em terras planas, né, ele se move sempre no mesmo sentido. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o pivô central, que você acabou de citar aí agora. Então, o pivô central, hoje, assim, é o nosso xodó, digamos assim, né? A gente está produzindo um equipamento em Rio Verde, já foi lançado o primeiro, a gente fez o lançamento dele há 2 meses, a gente está agora para lançar o segundo, enfim. O pivô central, hoje, é o sistema que mais se enquadra em produção de grande escala. Por quê? A gente tem uma eficiência na aplicação da água e, além do mais, ele proporciona à propriedade que possui o pivô central uma capacidade de operação muito simples, né? A gente tem hoje sistemas de aspersão que se assemelham até mesmo à precipitação da chuva, né? A gente trabalha com uma marca pioneira do mercado de aspersão, que a gente monta o kit de aspersão nos pivôs, que no caso a Nelson tem o sistema Orbitor, que ele se assemelha à gota da chuva. Então, ou seja, a precipitação é similar à chuva. A gente desenvolve hoje, nos nossos equipamentos, a gente tem a parte aérea do nosso equipamento, na verdade, né, é toda feita em aço galvanizado, tem resistência no campo, né, durabilidade. As paredes dos nossos tubos são paredes altamente resistentes, as flanges são bem elaboradas. O sistema motriz, hoje a gente usa o mais tradicional, né, é um sistema muito, muito rápido na movimentação, que é o horizontal, né, para quem conhece, né, além de você ter um tempo muito curto no deslocamento do equipamento na área, você tem no projeto uma aplicação de água fantástica, ou seja, você atende a uma grande área num curto período, né?
Então, assim, a gente hoje está com o que tem de melhor no mercado em termos de pivô central. E tem também automações, sistemas que você consegue programar e coordenar o equipamento via remoto. Controle, né, ou seja, via um smartphone, um computador da sua casa, o produtor consegue ver aonde o equipamento está irrigando, como coordenar a irrigação, como está sendo a pressão de trabalho dele, qual a lâmina está sendo aplicada. Então, para a agricultura de uma forma geral, esse e o gotejamento, né, são os equipamentos assim que impactam diretamente no sistema produtivo. Bom, nós temos apenas 1 minuto e meio agora, mas tem 2 temas ainda que rapidamente nós vamos ter que falar sobre eles. Um deles, nós sabemos que existe uma carência de energia no Brasil hoje, né? Já existe até uma preocupação. Por outro lado, a energia fotovoltaica ela tem aumentado, né, em muito, tem se tornado mais comum. Dá para aliar a energia fotovoltaica com sistemas de irrigação? Dá sim. Tem, assim, é uma tecnologia que ainda está em processamento, mas já evoluiu muito desde o início. A gente tem parceiros aqui, a gente desenvolve projetos em que é possível sim fazer um projeto de irrigação com energia solar. Tem as opções de custo, tem as opções de projetos, é claro que cada condição com custo diferenciado, mas a gente tem sim alternativas fantásticas que atendem, né, o projeto de irrigação com energia solar. Para um produtor rural que queira começar um projeto de irrigação, existem linhas de crédito específicas? Existe sim. A gente tem linhas de crédito hoje que partem desde o Pronaf, o Custeio, o FCO do Banco do Brasil, o Finame do BNDES, né, que é o do BNDES. Todas essas linhas de crédito atendem o sistema de irrigação, desde que tenha a devida licença. Né, a outorga, toda a parte ambiental tem que estar bem posicionada para poder haver a liberação de crédito. Sem ela, não tem como. E a gente tem também opções também de cadastro interno na empresa, a gente pode fazer um parcelamento, se o cliente tiver a predisposição, né, mediante análise, a gente consegue sim fazer uma viabilização também para o produtor direto da empresa. Ô Paulo, foi um prazer enorme falar com você, muito obrigado por aceitar nosso convite e o programa está sempre à sua disposição, viu? Perfeito, eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com você sobre isso, é um tema assim que carece de informação para os produtores, para os clientes, e a gente está à disposição, a nossa empresa ela está à disposição para atender qualquer produtor em qualquer momento, em qualquer uma das necessidades em sistemas de irrigação. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.